Você treina a perna em casa? Faz agachamento, afundo, elevação do quadril e mesmo assim sente dor no joelho, não vê o bumbum crescer? Ou parece que suas pernas nunca mudam? Ou pior, você termina o treino com a sensação de que fez tudo certo, mas semanas e meses passam e o resultado não aparece? Se isso acontece com você, talvez o problema não seja a falta de esforço. Talvez você esteja cometendo alguns erros que sabotam completamente seus resultados. E o que eu quero para você é simples: treinar em casa com confiança, sentir a perna e o glúteo trabalhando do jeito certo e ver resultados sem ficar pagando com o joelho depois. No final dessa aula, você vai saber exatamente quais movimentos evitar, por que eles fazem mal mesmo parecendo treino pesado, e o que fazer no lugar para ter pernas mais fortes e definidas, reduzindo muito o risco de dor no joelho. Se você não me conhece ainda, eu sou Carol Moreira, fisioterapeuta, especialista em treinamento funcional para saúde e condicionamento e também professora de Pilates. Meu objetivo aqui é ajudar mulheres acima dos 35 a treinarem em casa e conquistarem resultados reais e duradouros sem depender de academia. E para isso fazer sentido, eu preciso te explicar rapidinho por que depois dos 35 o corpo responde diferente. Porque aí você vai entender por que esses erros viram dor e por que pequenos ajustes mudam tudo. A maioria dos conteúdos de treino de perna na internet ensina o que fazer, mas quase ninguém ensina o que não fazer. E é exatamente isso que está causando lesão silenciosa em quem treina sozinha em casa. E não é por acaso que eu usei a palavra silenciosa. Existe uma razão biológica para essa dor demorar a aparecer e entender isso vai mudar a forma como você enxerga cada exercício que você faz. A partir dos 35, o estrogênio ele começa a oscilar e cair de forma gradual. E o primeiro tecido a sentir isso não é o músculo, é o conjuntivo, que são os tendões, os ligamentos e a cartilagem. Na prática, isso significa que a mesma execução errada que você fazia aos 25, joelho caindo para dentro, uma descida mais rápida, com articulação fria, o seu corpo absorvia, compensava e não reclamava. O tecido conjuntivo era mais resiliente. Hoje, esse mesmo erro gera microlesão, inflamação local e dor que aparece assim, ó, do nada. Muita gente chega assim, né? Nossa, eu tô com uma dor no joelho que eu não fiz nada. Simplesmente apareceu. O problema não é que você ficou fraca ou ficou velha. É que o tecido mudou e o treino ele precisa respeitar isso. E isso não é teoria. Eu vejo isso acontecer na prática com as minhas alunas toda semana. A Roberta, 42 anos, ela é advogada. Ela fazia agachamento profundo sempre nos treinos, achando que quanto mais fundo fizesse o agachamento, melhor o resultado. Que ela tinha muito mais resultado fazendo isso. Mas sempre sentia estalos nos joelhos e aqueles barulhinhos de crepitação, que fica rangendo o joelho, sabe? Daí ajustamos a amplitude de movimento e a ativação de glúteo. Em poucas semanas, ela percebeu que o barulho do joelho dela diminuiu e ela começou a sentir a perna a queimar mais. Ela começou a sentir o efeito do exercício mesmo. Isso é um sinal de ativação correta dos músculos. A Dani, 45 anos, publicitária. Evitava agachamento e afundo há mais de um ano, porque toda vez que ela fazia, sentia a lombar no dia seguinte. Ela achava que o problema era a perna, mas o problema real era o core desativado, esse cinturão de força aqui que a gente tem. Sem ativação do core, antes e durante o movimento, a lombar assumiu o trabalho que não era dela. Foi então que eu ensinei a ela a posicionar o quadril corretamente antes de agachar e a acionar o core como se fosse fechar um zíper. Tudo isso antes dela descer para o agachamento. Em poucas semanas treinando assim, a dor da lombar dela diminuiu e ela finalmente conseguiu sentir o glúteo trabalhar de verdade, que era o músculo que deveria estar fazendo um trabalho o tempo todo durante o agachamento.
Antes de continuar, deixa eu só explicar rapidinho o que é o core, esse cinturão de força aqui que eu acabei de falar. O core, ele é formado pelo diafragma, pelo assoalho pélvico, pelos músculos abdominais, principalmente o transverso do abdômen, o quadrado lombar, os glúteos e a região profunda das costas. Pronto, agora podemos continuar que você já entendeu o que é o core. Antes de entrar nos erros propriamente dito, eu preciso responder duas coisas que eu já sei que estão passando pela sua cabeça agora. Porque se eu não responder isso aqui, você vai assistir a aula inteira achando que ela não é para você, mas ela é exatamente para você. Então vamos lá. A objeção número 1 é: mas Carol, eu só treino em casa. Perfeito, porque a maioria desses erros acontece justamente com quem treina em casa. E sabe por quê? Porque em casa não tem ninguém olhando sua execução. Não tem espelho na posição certa, não tem professora do lado, não tem ninguém para falar, ó, seu joelho está caindo para dentro. Você repete o movimento do jeito que você aprendeu, muitas vezes no vídeo rápido aqui no YouTube ou no Instagram, e vai consolidando aquele padrão sem nem perceber. O corpo, ele aprende o que você ensina a ele. Se você ensina errado, ele aprende errado. E depois de semanas, meses, anos repetindo, corrigir, vixe, vira um trabalho enorme. Por isso, treinar em casa exige ainda mais atenção à execução, não menos. Objeção número 2. Ah, Carol, mas eu já treino há anos. Já sei tudo. Ótimo. E eu falo isso com todo respeito. Muitas vezes, quem treina há anos mantém erros há anos também. Porque a gente não questiona o que já virou hábito. Se você agacha de um jeito há 3 anos e não sente dor aguda, você acha e assume que está fazendo certo. Mas como eu expliquei antes, o dano no tecido conjuntivo ele é silencioso. Ele se acumula antes da dor. Além disso, anos de treino com o padrão errado criam compensações musculares que ficam cada vez mais difíceis de desfazer, como eu falei anteriormente. Então, se você treina há muito tempo, esse conteúdo é ainda mais importante para você, não menos. A boa notícia é que corrigir isso não exige treino mais difícil, exige treino mais inteligente. Hoje eu vou te mostrar os 5 erros mais comuns no treino de perna em casa, o porquê fisiológico de cada um e a substituição certa para você continuar evoluindo sem pagar o preço depois. Então vamos lá. O primeiro erro é um dos mais comuns e também um dos mais perigosos. É agachar com o joelho caindo para dentro. O que você faz? Você desce e em vez de manter o joelho alinhado com o pé, ele vai um em direção ao outro. Parece pequeno isso, né? Parece inofensivo, mas não é. Geralmente isso acontece porque o glúteo médio não está segurando o quadril do jeito que deveria. E aí então o joelho desaba na descida. E aí fica assim, ó. E você faz isso sem perceber. E esse movimento repetido sobrecarrega o ligamento colateral medial, que fica na parte interna aqui do joelho. E aumenta o atrito na patela, esse ossinho aqui, ó, na frente do joelho. Com o tempo, isso gera inflamação, uma dor difusa na região do joelho. Em casos mais avançados, pode gerar até uma condromalácia patelar, que é um desgaste mesmo da cartilagem. E a dor aparece geralmente nessa região aqui, ó. E lembra do que eu falei sobre o colágeno depois dos 35? Esse tecido, ele já está mais vulnerável. Então, o erro pesa mais agora do que pesava antes. Então, o que eu faria no seu lugar é, antes de fazer o exercício do agachamento, fazer uma ativação do glúteo médio. Um exercício simples que eu vou te ensinar agora. Vamos lá. Esse exercício é o que eu chamo de glúteo concha. Eu peguei aqui uma mini band para fazer com ela, mas se você não tiver mini band em casa, não tem problema. Pode fazer sem. Combinado? Você vai colocar a mini band acima dos seus joelhos. Vai deitar de lado, deixar os joelhos dobrados e os calcanhares juntos. E aí agora você vai abrir só o joelho e volta devagar. Vai abrir o joelho contraindo os glúteos e volta devagar. O erro aqui é deixar o quadril cair para trás.
Então, mantenha aqui alinhado, pode deixar essa mão aqui apoiada no chão. Subiu aqui, segura um pouco, volta devagar. Subiu, segura um pouco e volta devagar. Você pode fazer esse exercício aqui, ó, 30 segundos de cada lado ou de 12 a 15 repetições de cada lado, segurando 2 segundos lá e relaxa. Você vai fazer isso antes do treino. E aí o seu glúteo médio já vai estar acordado. Uma outra dica aqui que eu vou te dar. Durante o agachamento, pense ativamente mesmo em empurrar os seus joelhos para fora. Não para fora a ponto de abrir demais, mas de deixar ele na linha dos seus pés, dos dedos dos pés. Então, ó, segura aqui, ativa bem o seu glúteo médio e volta devagar. Empurrou, segura aqui, ó, pensando sempre em abrir e volta. Aqui também você pode usar a mini band, que isso ajuda a ativar ainda mais os glúteos. Essa mini band acima dos joelhos na hora do agachamento vai ajudar nesse feedback do movimento. Eu vou mostrar para você. Então pegou aqui a mini band, colocou acima dos joelhos, deixa pés, joelhos e quadris na mesma direção, agachou, ela já ajuda aqui, ó, a ter essa resistência, a ter esse feedback e volta. Agachou, lembra? Quadris lá para trás e volta devagar. Agachou, ativa aqui, ó, os glúteos, abdômen e volta devagar. O segundo erro, ele acontece durante o afundo. Um dos melhores exercícios de perna que existe, mas que muita gente faz de um jeito que sobrecarrega o joelho desnecessariamente. O erro aqui é deixar o joelho da perna da frente avançar muito além da ponta do pé da descida. Eu vou mostrar isso como é. Então, ó, desceu, esse é o erro, ó, de se jogar para frente. Eu costumo dizer para minhas alunas que pensa sempre em levar o joelho de trás em direção ao chão, não o joelho da frente para frente. O movimento é para baixo. Esse erro normalmente acontece por causa de uma passada curta demais. Então, se eu dou uma passada aqui, ó, e agacho, meu joelho acaba indo para frente mesmo e passando da linha do pé, e aí falta o controle do meu tronco. Então, quando a passada é curta, o corpo ele compensa inclinando o joelho para frente para conseguir descer mais. O problema é que repetindo isso toda semana, você coloca uma pressão desnecessária bem na frente do joelho. E aí começa aquela dor que muita gente acha que é normal de treino. Então, o que eu quero que você faça é muito simples. Você vai aumentar um pouco a passada para manter o calcanhar da frente colado no chão. E aí você deixa o tronco inclinar levemente para frente sem medo. Isso já muda tudo. Então vamos lá, ó. Lembrando, o calcanhar de trás é sempre fora do chão. Deu uma passada maior, calcanhar da frente colado no chão, o meu joelho de trás vai em direção ao chão e o meu tronco inclina levemente para frente. E aqui eu faço o movimento com segurança e sem sobrecarregar meus joelhos. Se você sentir desequilíbrio, não se sentir tão segura no movimento, não tem problema. Faz perto de uma parede e segura na parede enquanto faz o movimento. E aí vai evoluindo, ganhando confiança, e aí você pode largar a parede. O terceiro erro é menos óbvio, mas igualmente importante, que é fazer o treino inteiro com exercícios de duas pernas ao mesmo tempo. Por exemplo, o agachamento com os dois pés apoiados, o agachamento sumô, que é os pés para fora, joelhos para fora, o leg press, aquele aparelho da academia. Editor, coloca o leg press aqui para a pessoa saber como é. Sem nenhum exercício unilateral. E sabe o que acontece? O seu lado mais forte começa a roubar o trabalho sem você perceber. O cérebro da gente ele é muito esperto. Ele sempre vai pelo caminho mais fácil. E aí você treina achando que está equilibrada, mas vai criando diferença entre o lado direito e o lado esquerdo. Com o tempo, isso vira compensação. E aí seu quadril fica torto, desalinhado, a lombar fica reclamando. O ajuste aqui é bem fácil. Em todo treino de perna, coloca pelo menos um exercício unilateral. Pode ser, por exemplo, o afundo, que eu acabei de mostrar. Pode ser também
a elevação do quadril com uma perna só. Eu vou mostrar aqui no chão. Deita no chão, estica uma perna e sobe e desce os quadris. Esse já é um outro exercício unilateral. Pode ser também o agachamento na cadeira com uma perna só. Vou mostrar também. E aqui, ó, tirou uma perna, sentou lá com o controle, volta devagar contraindo o glúteo. Senta levando os quadris para trás e sobe com a força de uma perna só. E depois troca, faz a outra perna. Desce controlando o movimento. E volta. Também outro exercício unilateral. E assim a gente faz um lado de cada vez para cada perna ter que fazer o trabalho dela. O quarto erro é sobre velocidade. Especificamente a velocidade da descida. O erro é descer rápido demais. Jogar o corpo para baixo no agachamento ou no afundo, usando o impulso para subir e repetir como se velocidade fosse sinônimo de intensidade. E eu entendo por que você faz isso. Descer devagar queima mais, dá mais desconforto. Só que exatamente aí que mora o resultado. Quando você desce rápido, você rouba o estímulo do músculo e joga mais carga nas articulações. Aí você sai do treino achando que foi intenso, mas o músculo trabalhou menos do que poderia. E os joelhos pagou mais do que precisava. O que eu faria? Controlar a descida, por exemplo, contando 3 segundos. Então lá, ó, 1, 2, 3, segura aqui 2 segundinhos de pausa no ponto mais baixo e sobe em um tempo só. Então desceu, 1, 2, 3, segurou, sobe. Quadris para trás, desceu, 1, 2, 3, segurou, sobe. Parece simples, né? Mas vai transformar completamente a sensação do exercício. Você vai sentir o músculo trabalhar de um jeito que nunca sentiu antes. E é essa sensação que gera resultado. Agora vamos para o quinto e último erro. É o que mais parece perda de tempo. E é o que mais protege o seu corpo, que é o aquecimento articular antes do treino de perna. Sabe quando você já sai do sofá e já vai para o agachamento? O tendão ainda está frio, sem circulação, e ele não absorve carga do mesmo jeito. E depois dos 35, isso pesa mais, porque esse tecido já não responde igual ao de antes. Aí você vai acumulando micro-irritações e um dia a dor aparece, como se fosse do nada. Essas micro-lesões isoladas se recuperam, mas acumuladas viram uma tendinopatia. Uma inflamação crônica que demora meses para tratar e que muita gente chama simplesmente de dor que não passa. Então faz o seguinte, 5 minutinhos antes do treino, faz uma mobilidade de quadris, de tornozelo. Só isso já prepara o corpo e muda a segurança do seu treino. Por exemplo, mobilidade de quadris. Vou te mostrar aqui algumas. Eu posso fazer círculo com os quadris. E aí um círculo amplo, deixo as pernas mais afastadas, além da linha dos quadris, e faço de um lado, volto, faço do outro lado. Posso fazer aqui, ó, sobe o joelho, circula para fora. Sobe o joelho e circula. Posso fazer aqui 10 repetições de cada movimento. Vamos para o chão que tem mais. Posso fazer aqui, deixar os pés afastados, colocar as mãos atrás, levar os joelhos para um lado, volta para o outro, deixando o seu quadril, ó, ir lá para frente. O outro. Posso fazer também na postura deitada. Dobra uma perna aqui no ar, puxa aqui para o lado, olha para o outro lado e volta. Puxou aqui e volta. E faz dos dois lados. Posso também segurar aqui a perna atrás, ó, esticou lá no teto e volta. Isso já ajuda também na lubrificação do joelho. Todos esses exercícios eu posso fazer de 10 a 15 repetições de cada lado, de cada movimento. Já vai ajudar bastante. Vou mostrar agora a mobilidade de tornozelo que pode ser feita também. Eu posso fazer o círculo com os tornozelos, ó.
Com o pé aqui, posso fazer para um lado, para o outro lado. Posso fazer aqui uma panturrilha alternada, subindo e descendo, trocando o movimento, sem deixar de despencar para o lado, sempre crescendo em direção ao teto. Posso fazer também aqui, ó, na parede e levar sempre o meu joelho em direção à parede, no sentido de encostar mesmo o joelho lá na parede. Eu posso chegar um pouquinho mais para frente e lá. E à medida que eu vou ganhando essa mobilidade, eu afasto mais. Esses movimentos já aumentam a circulação local e elevam a temperatura do tecido e preparam tendões e cartilagens para receber a carga. 5 minutinhos que você pare antes do seu treino para fazer isso já evitam meses de recuperação. Agora eu quero pausar o conteúdo por um momento e falar diretamente com você. Eu sei que você chega até esse tipo de aula não por curiosidade técnica sobre treino de perna. Você chega aqui porque está cansada. Cansada de treinar e não ver resultado. Cansada de acordar com dor depois de um treino que deveria ter feito bem. Cansada de se perguntar se está fazendo certo sem ter ninguém para responder. Você acorda disposta, separa um tempo no seu dia, que já é corrido, já é cheio de demanda, de trabalho, de filho, de casa, e vai treinar. Faz tudo o que sabe fazer. E no dia seguinte, a lombar dói, o joelho incomoda, e você fica sem saber se foi o treino que causou isso ou se é coisa da idade. E essa dúvida é paralisante, porque quando você não sabe se está fazendo certo, você começa a ter medo de treinar. E quando você tem medo de treinar, você treina menos ou para de vez. E aí vem a culpa. Aquela sensação de que você deveria estar mais disciplinada, mais consistente, sem perceber que o problema nunca foi sua disciplina. Foi a falta de formação certa no momento certo. Eu vejo isso acontecer toda semana com mulheres incríveis, inteligentes, dedicadas, que desistiram do treino não por preguiça, mas por dor e por frustração. E tem outro lado dessa história que eu preciso falar também, o desejo. Porque você não está aqui só para parar de doer. Você quer mais do que isso. Você quer olhar para as suas pernas e se sentir bem com o que vê. Você quer aquela firmeza, aquele contorno que o músculo dá. Não o corpo de 20 anos, não é isso. Mas o seu corpo, mais forte, mais definido, mais vivo do que está hoje. Você quer subir uma escada sem sentir o joelho reclamar. Quer agachar no chão para brincar com seu filho ou com seu neto e levantar sem dificuldade. Quer se sentir capaz dentro do seu próprio corpo. E você quer treinar com confiança, sem ficar se perguntando se está fazendo certo, sem depender de academia, de personal, de horário fixo. Quer saber que o que você está fazendo em casa tem fundamento, tem método, que tem alguém por trás que entende do seu corpo e da fase da vida em que você está. Isso não é um sonho distante. É o que acontece quando você treina do jeito certo, com método, com supervisão e com entendimento do seu próprio corpo. Hoje eu te mostrei os 5 erros mais comuns no treino de perna. E mais do que isso, eu te expliquei o porquê de cada um. Porque o joelho cai, porque a lombar dói, porque a descida rápida rouba o resultado, porque o aquecimento não é opcional depois dos 35. Agora eu preciso te falar uma coisa bem importante. Entender o erro aqui na aula ajuda muito, mas padrão motor não muda só com informação. Ele muda quando você repete com ajuste. Por isso eu criei um grupo VIP no WhatsApp gratuito. Funciona assim. Você pode mandar um vídeo curto do seu exercício, seja um agachamento, um afundo, uma elevação de quadril, o agachamento sumô, e eu te respondo com o ajuste mais importante para você fazer no próximo treino. E toda semana também eu faço enquetes para você me dizer o que você quer que eu grave. E depois eu mando o conteúdo no grupo. E aí você para de treinar no escuro e começa a treinar com direção. O link para entrar no grupo está aqui na descrição dessa aula e também no meu Instagram. Agora me conta aqui nos comentários, qual dos 5 erros mais parecia com você? E se você conhece uma amiga que treina em casa e vive reclamando de dor no joelho ou lombar,
Manda esse vídeo para ela. Pode ser exatamente o que ela precisa para voltar a treinar com confiança. Muito obrigada por ficar comigo até aqui e a gente se encontra na próxima aula.